E na semana do aniversário de Belo Horizonte, Ana Júlia Goulart foi até um dos locais mais tradicionais da capital para conhecer um pouco mais da história de BH, que está completando 117 anos. Belo Horizonte está fazendo aniversário e nós viemos até um dos locais mais tradicionais da cidade para conhecer um pouquinho mais da história da capital com o escritor José Maria Rabelo. José, você escreveu aí já alguns livros sobre Belo Horizonte, a cidade te encanta muito? Bora, eu vim muito jovem para Belo Horizonte. Tive que sair durante um período grande por causa do exílio, né, que eu fui exilado, perseguido pela ditadura, mas voltando, pouco tempo depois já estava aqui. E a cidade sempre eu me identifiquei sempre muito com a cidade, porque nós fizemos aqui um dos jornais alternativos mais importantes da imprensa brasileira, que era o Binômio. E um jornal que buscava assim, todos os aspectos, mesmo aqueles mais ocultos da vida da cidade. Então, eu me identifiquei muito com Belo Horizonte e aqui estou, né, depois de muitos anos, né? Espero ficar mais algum tempo. Apesar de estar completando 117 anos, Belo Horizonte já tem mais ou menos 300 anos de história. Quando foi que isso começou? Bom, Belo Horizonte tem 117, mas antes de Belo Horizonte havia aqui o Arraial do Curral del Rei, que é do século XVIII, na primeira década do século XVIII, quando os bandeirantes chegaram aqui e se instalaram na região. Eles se destinavam principalmente, eles procuravam principalmente garantir o fornecimento de gêneros alimentícios às populações da área de mineração, que a área de mineração não produzia nada. Então, havia até aqui momentos de grandes fomes, que as pessoas saíam pelo mato, caçando animais e tudo. Então, esses bandeirantes que vieram para Belo Horizonte, eles tinham contato com fazendeiros do norte de Minas, da Bahia, até do Ceará, e eles traziam boiadas aqui para Curral del Rei. E Curral del Rei era assim um centro fornecedor de gêneros alimentícios para os que trabalhavam na zona da mineração. Você dividiu o livro em história geral, né, que é como uma linha do tempo da capital, e alguns capítulos temáticos, onde você fala de alguns personagens, de alguns lugares específicos de Belo Horizonte. O que a gente vai encontrar nesse livro, além desses capítulos? Eu fiz o seguinte, o livro tem realmente essa divisão, mas na verdade ele enfoca a história de Belo Horizonte em dois níveis. Um da grande história, vamos dizer assim, da grande história, dos grandes acontecimentos. Como se deu a luta para a instalação aqui da capital e não em outras regiões. Foi uma luta muito dura, porque todo mundo queria ser a sede da capital. Depois a construção mesmo da capital, depois a Revolução de 30 em Belo Horizonte, depois o Estado Novo em Belo Horizonte, depois a redemocratização em Belo Horizonte, depois a nova ditadura, tudo isso que eu chamo a história maior. Mas ao lado dessa história, há a história do cotidiano, a história das pessoas, dos tipos populares. Cada época nós tínhamos aqui figuras que eram muito populares, até hoje nós temos, né? Não tem um rapaz aí que vem vendendo livro nos cruzamentos da cidade. Então, essa história é muito interessante porque eu a vivi em grande parte. Porque como jornalista, e era jornalista daqueles muito ativos, eu conheci de perto, como por exemplo o Gés Miranda, que era um capitão sargento, tenente, depois capitão da Polícia Militar, que era poeta lá daqueles que nós temos por aí. E ele escreveu um livro que se chama As 100 Mulheres que eu Amei, um poema para cada uma. Mas depois verificou que várias delas tinham ficado de fora. Aí ele tirou um outro livro chamado As 1000 Mulheres que eu Amei. E o marido de uma delas identificou aquele caso e foi atrás dele. Ele andou sumido. Depois apareceu o marido, então explicou que não queria nada com ele, não. Queria só que ele reeditasse o livro, tirando o poema da mulher dele, com o título As 999 Mulheres que eu amei. Coisas assim da história da cidade que passam despercebidas, né?
sobretudo depois, mas que formam também a história da cidade. Isso é parte integrante da história da cidade. BH também foi palco importante aí de vários acontecimentos para o Brasil. Você trata isso no livro de que forma? Eu já fiz referência a um episódio muito importante, que foi a Revolução de 30, quando o quartel do 12, ali no Barro Preto, ele ficou fiel ao governo federal. E Minas estava com Rio Grande do Sul e a Paraíba na chamada Revolução, né, de 30, que acabou sendo vitoriosa. E o quartel de lá, fiel ao governo federal, ele não se rendeu. E durante seis dias nós tivemos uma verdadeira guerra em Belo Horizonte, com mais de 100 mortos. Eles resistiram bravamente, depois tiveram que render porque não tinham nem alimentos, nem água, nem nada. Nós tivemos depois um movimento modernista aqui, com aquela geração de poetas tão importantes, como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino. Uma geração muito brilhante e outros mais, que marcou a evolução da literatura brasileira. E tivemos também figuras como Guignard, que é uma das figuras, assim, dos personagens mais importantes da história da pintura brasileira. E de outros pintores, como Amílcar de Castro, e outros, né, muito importantes. Muito obrigada, José. E agora nós continuamos o nosso passeio pelas ruas da capital. Para comemorar o aniversário da capital, a nossa equipe visitou um dos espaços que carrega o DNA de Belo Horizonte entre os corredores e produtos, o Mercado Central. Naquela época era chão. E o negócio chegou no ponto que está, que agora aqui é ponto turístico, né? Já não é mais aquele mercado, antigamente. Então, sempre mudou, né? E agora acho que chegou no ponto ideal. Além de ilustrar os passos da capital, o mercado une histórias de gerações de famílias que começaram a trabalhar por aqui quando o local foi aberto, há 85 anos, em 1929. Praticamente total, né? Porque eu vim para cá com 11 anos de idade, estou aqui até hoje com 65. Deu de 61, minha família toda, os irmãos, meus filhos todos trabalham aqui, os sobrinhos, a família toda trabalha no mercado. O mercado é referência quando se trata de aguçar os 5 sentidos dos belo-horizontinos e turistas. Passeando pelo local em um sábado, dia de grande movimento, a nossa equipe se deparou com um grupo de atores que tinha exatamente esse objetivo. A sensação é extremamente diferente, porque parece que aguçou todos os meus outros sentidos. Eu consigo ouvir o carrinho que está vindo atrás, eu consigo sentir o cheiro, igual eu estava falando com ele, eu percebo quando eu estou numa parte que tem queijo, orégano. É muito mais forte os outros sentidos, sabe? Eu tô me divertindo com isso. Quando a gente enxerga, a gente esquece um pouco, né? Tá tão focado na visão que esquece um pouco dos outros sentidos. Aí quando a gente não tem a visão, a gente começa a usar esses outros sentidos que ajuda muito. Aqui tem uma maneira muito especial de viver esse momento aqui. Você fica louco com tanto cheiro, com tanto barulho, com tantas pessoas, com tantas informações. Então eu também tô me surpreendendo, como sempre, quando eu venho aqui, igual os meus colegas de elenco. É o que a gente chama de laboratório, né? A gente escolheu o Mercado Central porque o Mercado Central é riquíssimo em provocações sonoras. Cada lugar que você vai tem uma conversa, tem um barulho especial das coisas, do comerciante manuseando, tem uma profusão de aromas absurdos, assim, tem barulhos dos bichos também. Aqui é muita informação. Então, por isso que tem um grupo de mais ou menos uns 8 vendados com seu devido anjo, para que eles saibam o que é ser cego num ambiente de tanto estímulo. A ideia é justamente trabalhar, a plateia ficar absolutamente de olhos vendados. Eu criei essa técnica primeiramente para o cego, porque eu entendi que o cego não entendia totalmente uma obra encenada, era preciso ter alguém sempre explicando. Com essa técnica, ele entra no espetáculo e ele
tudo é feito para que ele compreenda absolutamente tudo sem precisar de audiodescrição. E aí a plateia de enxergante começou a assistir vendado. E hoje em dia 80% da nossa plateia é de pessoas que enxergam, que querem passar pela situação de estar privado do sentido da visão para justamente aguçar os outros sentidos, tato, olfato, paladar, audição. O Revista fica por aqui, mas você pode continuar ligado neste e em outros programas pelas redes sociais da PUC TV. Se quiser rever alguma edição ou reportagem, acesse nosso canal youtube.com/memoriapuctv. Muito obrigado pela companhia, eu te vejo semana que vem. Tchau!